Vidas negras importam. Negrada, Wesley Correia. Esse cheiro de preto, inebriante nas academias, nas letras, nas ciências, é a profecia do gueto que se cumpre. Esta vasta gente preta, habitante no segredo de tantas histórias, não faz a revolução. É a própria revolução. Angola, São Tomé, Príncipe, Moçambique, Bahia, Jamaica, todo esse sangue sou eu, renascido em força. Essa voz de preto é quem fala ao mundo inteiro e canta um som longínquo, a memória estilhaçada que não cessa. Essa mão preta que escreve, inventa oruns e a tudo subverte, não diz profecia, faz a profecia. Negrada, Wesley Correia. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu apresento Notas de Escurecimento Gerações. E lembrando que nós estamos nesse mês de agosto e o programa está fazendo 3 anos, eu agradeço imensamente todas e todos, todas as pretas e pretos, todas e todos que assistiram, participaram, sugeriram pauta, incentivaram, estão aí. Estão fazendo 3, que venham mais 300. E hoje, excepcionalmente, eu ofereço essa boa conversa para Dora Pretinha e Julien Caroline Paixão. E aí eu chamo para essa boa conversa Alberto Rodrigues. Salve, Alberto. Bem-vindo, querido. Salve. Olá, gente. Obrigado. Quero pedir licença aos nossos mais velhos, aos nossos mais novos. Quero chamar aqui a este momento toda boa energia, toda conspiração aí, o universo ao nosso favor aqui, para que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui de energia, de troca, principalmente a fala. Com certeza, querido. Agradeço. Se apresente, por favor, Alberto. Por gentileza. Como você trouxe um, como você trouxe um poema. Eu vou, antes de me apresentar e também antes de fazer uma audiodescrição para os nossos amigos que possam estar só nos ouvindo, e aí eu quero ter algo. Quando o poeta acorda, ele diz assim, Carlos de Assunção, deixe seu cabelo como ele é, deixe ao natural, nada de retoque, nada de alisamento, assim como ele é. Repito, aqui seu cabelo não se desalinha ao sopro do vento, ele fica mais bonito e tem um não sei de que de rebeldia. Carlos de Assunção, Franca, São Paulo, junho de 2023. E aí, dentro dessa retomada de não deixar nossos cabelos, sou um homem negro, de pele escura, tenho meu cabelo black, não redondinho, mas jogado para cima, de cada lado baixinho, e com uma coroa, como se encheasse uma coroa na minha cabeça. Tem uma cara meio redonda, sorriso largo, uso uma barba e um bigode, um cavanhaquinho. Estou aqui com uma blusa de linha, de crochê, que a minha ex-sogra fez para mim. Ao fundo tem uma parede branca com três adereços da minha sobrinha que dança o Bumba Meu Boi. Então é um com de cabeça e duas flechas. E nesse exato momento eu estou em São Luís do Maranhão, embora eu esteja radicado em São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas estou aqui passando férias e fazendo algumas pesquisas para o nosso próximo livro. Quem sou eu? Maranhense, pai de duas meninas, a Sara Marie e a Maria. Sou comunicólogo, sou idealizador do Festival Literário de São Gonçalo, sou autor de 2 livros, agora vindo mais dois, então daqui a pouco eu vou ser pai de mais quatro. Eu sou, é tanta coisa. A gente é coordenador do Aquilombamento Brasileiro de Letras e Artes Pretas e Originárias, seria a nossa academia, que será, ou já é a nossa academia, na verdade, é a formulação de algo que já vem, os aqueles que trazem nossos passos de longe, já vem formulando através do movimento negro, no Brasil, através de tantos outros movimentos. Eu acredito que existem movimentos, né?
negros hoje dentro do Brasil. É, sou produtor cultural, sou músico quando dá tempo, e acho que é isso. Por aí é isso. E é isso que a gente quer saber, querido. Você já se apresentou, mas conta sua história. E, né, e principalmente é muito interessante, né? Você começar quando o poeta acorda do Carlos de Assunção. É muito legal. Quanto o poeta acorda é muito energizador. A ideia, ele, Exato. a história toda. E eu acho que é um clamor a ele, com seus 97 anos, para que a gente acorde, sabe, desperte, tenha um olhar mais crítico, mais político, mais suleador, mais afrocentrado, aí eu falo dentro de conceitos, e não dentro de doutrinas criadas, de filosofia, de alguém que acha que tem que formar alguma coisa, mas naquilo que já vem, que é imutável, né? Eu acredito que alguns valores, que são provavelmente valores de caráter, é imutável, tá lá e não vai mudar, né? E aí, e toda vez que se tenta mudar esse valor de caráter, quem realmente é penalizado somos nós. Anteriormente, você via que, eu me lembro que a minha avó e minha mãe não deixavam nós entrarmos com sandália da rua, dentro de casa, tinha que deixar do lado de fora, a primeira coisa você tinha que lavar a mão, e tal, tal. E aí foi se perdendo isso ao longo do tempo. E ao longo do tempo foi surgindo doenças infecto-contagiosas a partir desses mau hábitos de não ter esse hábito de educação que os nossos antepassados tinham, né? Nossos avós. Então você começa a perceber que todas as vezes que a gente abre mão, né, daquilo que já é estabelecido, porque tem um porquê, né? E a gente que entende essa ancestralidade como um conceito de vida que vai para além da. E eu costumo dizer o seguinte, que a minha ancestralidade me faz entender a minha espiritualidade, mas a minha espiritualidade não ajuda eu a entender a minha ancestralidade. Porque a ancestralidade é muito profundo, é muito além de biotipo, de estereótipo ou de arquétipo. Ancestralidade é história, é essência, é DNA, é RG, é digital que só nós temos. E aí você vê da onde você se percebe quanto mundo se percebe. E aí, quando eu digo se percebe quanto mundo, e aí eu falo também, é importante deixar isso bem preto aqui, que as minhas falas não é de um território acadêmico, tá? É de um território de vivência, onde eu sento com meus griots. Agora mesmo eu vim da casa do meu avô aqui em São Luís do Maranhão, vai fazer 99 anos, tá firme, e ele vai chegar aos 100, e ele estava me cantando algumas musiquinhas que ele cantava na roça, sabe? Mas ele balbuciava, aquilo ali era uma oração, era uma reza, e eu achava isso lindo. E depois fui cantar outras coisas lá, que minha família é artista. E aí eu fico percebendo esse mundo, quando eu falo de mundo, desse universo, como o meu universo, onde eu estou, pode impactar o seu universo aí em São Paulo, Plínio, onde você está. E aí eu sempre falo sobre descentralizar. Uma das minhas pautas, né, quando eu me assumo, e quando eu falo me assumo, porque eu deixo de trabalhar, né, desse padrão de carteira assinada e venho ser produtor cultural independente, me assumo esse autônomo, esse trabalhador da cultura, esse fazedor de arte e cultura, esse ativista sociocultural, porque eu acredito que a arte e a cultura, assim como, na verdade, a educação, a arte e cultura, porque a educação é a base, é o alicerce da arte e cultura. Eu acredito nisso. Eu acredito que a educação, a arte e cultura são agentes transformadores do meio do qual vivemos ou atuamos. Então, isso para mim hoje é muito preto isso, está muito empretecido a minha mente quanto a essa ideia. E, e eu falo de descentralizar, né? E aí o Itamar também ele vem falar sobre isso, que o que é centro, né? Anteriormente, centro era um lugar de referência, né? Hoje não, hoje centro é um lugar de opressão, porque parece que quem não está no centro, delimitado pelo poder público como a capital, está à margem, não, mas nós quanto homens periféricos, mulheres, pessoas periféricas,
descentralizadas e até à margem de uma tal sociedade, dita sociedade, nós estamos no centro. Quem está descentralizado é quem não está a partir da onde eu estou. Quem não está a partir da onde eu desenvolvo ou da onde nós desenvolvemos as nossas tecnologias, né? Porque a galera branca, né, a branquitude, eles vão lá no nosso território de vivência, identificam as nossas tecnologias sociais, econômicas, de desenvolvimento, de economia, de sustentabilidade, e copiam e assumem a autonomia e o protagonismo. E aí, o que eu hoje trabalho também, além da descentralização, eu tenho 5 eixos, né, dentro do meu projeto, que a gente trabalha descentralização, desmarginalização, democratização, visibilização e oportunização, né? Oportunizar novos corpos, novas ideias, novas culturas. E agora eu trabalho também com alguns outros eixos, que é autoria e autonomia. Porque nem todo mundo que tem autoria tem autonomia. Às vezes tem autoria da escrita, mas não tem autonomia de como isso vai ser publicado, de como isso vai ser feito. E aí não, mas agora a gente tem que requerer, além do protagonismo, que já não nos cabe só ser protagonista, só estarmos ali. Nós queremos a autoria desse protagonismo e a autonomia de dizer como nós queremos ser protagonista. Qual é a fala que sai desse protagonista? Qual é a ação que esse protagonista vai ter? Né? E aí eu não quero ser só referência. E quando a gente fala desse lugar de protagonismo, autoria e autonomia, a gente precisa entender que isso são composto coletivo. Não dá para o Plínio ter autoria e autonomia sozinho, não dá. Não se ele for preto. Ele precisa do coletivo. Até porque o panteão, né, ele trabalha só com 16 cabeças, cada um tendo a sua ideia, cada um tendo a sua função dentro desse lugar. E quando você pensa no conceito de matriarcal, né, no qual é o conceito africano, suliador, que vem te colocar nesse lugar, ele vem te colocar num lugar de aldeia, né, de partilhar. Ele vem te colocar nesse lugar de partilha, de compartilhar. E aí a lei de partilha é compartilhar, né? Nem todo mundo que partilha, compartilha, nem todo mundo que compartilha, partilha. E é isso, e a gente precisa pensar nessa unanimidade. Eu, e esse conceito Ubuntu, ou Ubuntu, como queiram, ele só é real quando ele só faz sentido se for no coletivo, né? Por muito tempo eu fui da igreja evangélica e eu já fui pastor, né? E eu sempre costumo dizer que a igreja, a instituição, ela só é formada pela incredulidade da nossa fé. Mas como isso, Alberto? Porque Cristo, né? Cristo, né? Bíblico, ele não vem instituir igreja. Ele vem resolver um problema de comunicação. Deus não conseguia mais se comunicar com sua criatura. Existia um colapso de comunicação. Durante 450 anos, você vê ali na Bíblia ali, existe um total silêncio. Não se comunicava, não se falava, não se interagia. E alguém tinha que resolver esse problema. Só que é o seguinte, durante toda a história bíblica, se a gente for falar historicamente e de antropologia, as guerras que se davam eram guerra de deuses, e nunca era. E esse Deus, né, religião, que vem de religar, foi desligado totalmente. Houve um apagão. E aí, conforme esse desenvolvimento político, de territórios mesmo, como foi se organizando as grandes potências mundiais, e aí eu ainda estou falando ainda de religião, tá, gente? Ou de religiosidade, não sei, como você queira. Porque a gente precisa entender sobre isso. E aí eu imagino Jesus falando assim: eu vou lá, pai, sabe por quê? Mas também não adianta eu ir como um ser mitológico, não adianta eu ir como um ser distante, um ser iluminado. Eu tenho que sentir, eu tenho que entender o que esses caras estão dizendo aí. Porque eles estão se queixando o tempo todo de dor. Qual é a dor? E a gente, na comunicação, a gente sempre pergunta qual é a dor do cliente. A gente precisa resolver a dor do cliente. E aí, o grande comunicador, que para mim é o maior comunicador, Cristo Preto, o cara que aprende lá na África a se comunicar, ele veio, vou resolver essa parada.
ele vem com essa função. Eu estava conversando outro dia com meu irmão aqui, meu irmão mais velho, que é católico, praticante, um cara de caráter íntegro, e para mim é um dos grandes homens que eu já conheci em vida, e posteriormente que eu vou conhecer pós, e eu falava para ele que eu, durante muito tempo eu fiquei questionando, mesmo quando eu era pastor da igreja, eu questionava Jesus quando naquela parada do casamento, né, que acabou o vinho, aí Maria chega para ele e fala assim: olha, acabou o vinho. Ele fala assim: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegar a minha hora. E eu ficava assim, mas ele foi grosso. E eu ficava se questionando. E depois de muito tempo eu fui entender que é o seguinte: não era a hora da missão dele, não era a hora dele se revelar, ele estava aprendendo ainda. Ele estava se capacitando para cumprir a missão dele. Ele só ia aparecer para morrer. E aí, mas aquele corpo político de Cristo, que Jesus é o primeiro SUS que existiu na Terra. Jesus, porque o cara curava quem ninguém queria curar. Ele atendia quem não queria, ninguém queria atender. Ele era o doutor das multidões, sabe? Chegando lá. E era isso que ele estava falando naquele momento para ela. Não era renegando e nem saindo nesse propósito de fazer. Aí, quando estava falando de Jesus, né, que a igreja ela existe pela incredulidade da nossa fé. Porque o cara passa 3 anos e meio dizendo que vai morrer. O cara passa 3 anos e meio. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. A minha missão é essa. Lá no Velho Testamento está escrito isso. Já é prenúncio, anúncio. E aí, quando o cara morre, a galera, ó, se descamba. A galera, cada um vai para um lugar, fica atordoado, tal, 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 tal. Ele aparece para as mulheres, o pessoal não acredita. Ele aparece no caminho de Emaú, a galera não acredita. Ele aparece para os caras tocam nele, os caras não acreditam. Aí ele fala assim: vou deixar esses caras se juntar aí, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Eles estão sem referência, eles vão ficar sem referência. E porque nós, quanto seres humanos, nós somos místicos. Nós precisamos palpar. Nós somos pessoas que a nossa fé é palpável, gente. E não vem dizer que não é, não, porque quando você faz um ebol, porque tem a necessidade de você ter a sua fé ali, você precisa sentir. Até porque isso é energia, nós somos feitos de terra. Embora nós temos esse lado espiritual, o sopro é, de Deus, o sopro de Orumilá, mas nós somos feitos da terra. E a terra nos faz ser palpável. A gente gosta de tocar, a gente gosta desse tato. E aí, um dos caráteres da igreja, eu ainda quero falar, eu estou ainda só para trazer para essa questão de coletivo unanimidade. A formação da igreja era de unanimidade. Quando a igreja ela se forma lá em Atos 2, ela vê o que a formação ali, que todos eram unânimes. Então, se você tinha 5, se você tinha 4, o outro tinha 6, juntava-se e repartia-se. Esse é o princípio. Então, é, se não tem isso, não é evangelho. Então, se não tem, sabe, esse caráter de um líder ter mais que os seus liderados. Isso é antibíblico. E aí eu falo mesmo, e eu provo isso dentro das minhas convicções. Por que eu estou falando isso? Porque todo o nosso processo intelectual, todo o nosso processo político, todo o nosso processo de sociedade, ele é para ser coletivo. Ele precisa ser coletivo. E aí a gente vem trabalhando essa descentralização dentro dos espaços e potencializando esse olhar de quem faz cultura, de quem desenvolve trabalhos dentro dos seus territórios, pensando em potencializar a massa. A massa ela precisa ser potencializada, a grande massa, sabe, aquela que não tem tempo para política, não tem tempo para discutir política, porque ela tá com a preocupação dela é de sobreviver. Porque, na verdade, hoje, a preocupação dessa grande massa é de existir. Nós estamos pela luta não da sobrevivência, mas da existência. A gente precisa o tempo todo brigar para termos o nosso direito da nossa subjetividade, dos nossos atravessamentos, porque eu, como homem negro, eu não sou homem negro igual a você. Não existe masculinidade, existe masculinidades. Não existe. E a gente precisa. Aí eu falo muito sobre paternação, né? Eu não falo sobre paternidade, porque a paternidade qualquer um pode ter. Mas a paternação é só para quem quer ser pai, presente. E aí eu não estou dizendo 24 horas, porque hoje eu sou filho de pais separados, né? Quer dizer, sou pai separado.
Eu tenho duas filhas e às vezes eu só tenho com elas, às vezes na semana, uma hora, mas aí eu sempre pergunto para elas, tá faltando alguma coisa, filha? E não, pai, você. E elas sempre, quando tá faltando, elas falam, mas eu não tô falando de faltar alguma coisa de casa, não. Tô falando assim, de contato, não te ouvir. E o meu primeiro livro, ele nasce a partir dessa construção de escuta, né? Porque a minha filha, eu fico muito preocupado com esses indivíduos, né? E eu não estou preocupado com quem vai nos suceder, né? Quem vai vir após nós, né? Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com como eles vão vir, com qual referências, né? Como eles vão dar essa continuidade, porque continuidade qualquer um pode dar e qualquer um vai dar. Eu fico pensando quais são as referências. O meu letramento racial, o meu letramento político, o meu letramento é, desse conceito de um homem preto brasileiro afro-indígena, porque a minha avó é indígena, eu estou dentro de um estado, São Luís do Maranhão, onde a sua população ela é formada de negros e indígenas. E aí tem os brancos, que são os estrupadores. Eles não estão dentro da nossa linhagem. Eles se infiltram dentro da nossa linhagem. É bem diferente isso. Eu estava num. Não, não vou contar essa história, não, que isso é muito polêmico. Mas eu costumo dizer. Não, eu até. Querido, não levanta a bola e fala muito polêmico, né? Não conta, querido, por favor. Por gentileza. Então, não, mas é polêmico. Ó, mas Que eu estava bom. dentro da Universidade Federal Fluminense, a UF, e nós estávamos dentro de um lugar, dentro de um, dentro de um simpósio, né? Simpósio sobre artes, negras artes, né? Então, estava com uma galera muito, muito interessante, Clementino Júnior, André Jamaica, a nossa querida Valquíria Niterói, tinha outras pessoas. Eu sei que foi, está conversando, conversando, e ela, a Niterói, ela vai conta um relato de quando ela era pequena, os pais dela sempre deixaram, cozinhavam às vezes ao fogão de lenha, para não comprar gás, para guardar aquele dinheiro para pagar a escola dela. Então ela sempre foi levada a tirar 10, né? Sempre foi potencializada a tirar. Então ela sempre tirou 10, né? E teve um dia que dentro da escola a diretora entrou na sala de aula e ela, mais uma outra menina loirinha de olhos claros, tirou 10. E ela pegou a prova, viu a prova e falou assim: de quem é essa? Aí mostrou, a professora mostrou, disse: ah, que linda, merece até uma boneca. Valquíria, que sempre teve um bocão, né? À toa que ela é vereadora, né? Aqui em Niterói. Ela contando, tá? Ela contando, falou assim: eu sempre loucura. Eu falei: eu sempre tirei 10, mas nunca ganhei uma boneca. Por que que ela vai ganhar uma boneca? E a professora, que era uma mulher negra, falando para ela: não, depois que conversa, a diretora desceu, que era uma escola de bairro, né? Foi na lojinha, comprou uma boneca e deu para a menina loirinha de olhos claros. Quando ela foi para casa, falou: mãe, a senhora tem que ir na escola, a senhora tem que ir na escola, porque não aconteceu isso, a senhora tem que resolver. E a mãe dela virou para ela, segundo a fala dela: ô, Valquíria, se você nunca se percebeu, deixa eu falar uma coisa para você: você é preta. Sempre vai ter uma menina loirinha que vai pegar sua boneca. Sempre vai ter. É isso, filha, você é preta. Tá. E nessa conversa, a gente abriu, todo mundo conversando, falando, abriu para a plateia, que era um aluno de geografia, nós estávamos discutindo com uma classe que estudava geografia, e uma menina loirinha, de olhos claros, pediu fala, e falou, ela abre a conversa dela dizendo assim: oi, tudo bom? E começou a chorar. Ai, estou emocionado. Vocês são maravilhosos, pessoas maravilhosas. Onde que vocês estavam? Não sei o quê. Vocês são extraterrestres, não é possível. E ela falou assim: Valquíria, eu sou a menina loirinha de olhos claros que sempre rouba a vaga de vocês. Olha, eu falei assim: não estou acreditando que eu estou ouvindo um negócio desse. E aí ela fez uma pergunta, ela falou assim: eu sou música, eu faço música, tal, tal, e eu queria saber como que eu faço para fazer a pauta, trazer minha música para combater esse antirracista, tal, 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 tal. Ah, eu sou uma filha de Iemanjá. Eu olhei pra cara dela assim, essa menina tá.
tem nenhum problema. E aí o pessoal começou a falar, ah, não, você vai aprender nesse lugar de escuta, você é isso mesmo, o primeiro passo é escuta, 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 escuta. E aí todo mundo foi falando, a Valquíria olhou para mim, a Valquíria, ela é vereadora, ela não pode ficar para mim falando que ela precisa de votos, né? Ela foi, falou, não sei o quê, mas ela foi muito condescendente, tentou manter ali. Eu não ia falar. Mas quando eu fui ver, eu já estava falando. Assim, gente, pelo amor de Deus, né? Lugar de escuta? Há quanto tempo que essa branquidade está ouvindo? Há quanto tempo que essa gente branca está ouvindo? Nós estamos falando de uma universidade federal. Nós estamos falando de estudantes que não estão aqui porque foram pegos na escola pública e passaram, não, porque a maioria que estão aqui não são de escola pública, não vem de escola pública. São pessoas que tiveram condição de estudar. E outra coisa, a primeira coisa é saber qual é o seu lugar. Você quer ser um antirracista? Sabe qual é o seu lugar. Quer ser antirracista de verdade? Pega o projeto dessa professora preta, bota debaixo do braço você que é branca e vai lá pedir dinheiro, para não precisar vir mais para cá por militância. Eu estou aqui o dia inteiro, sem cachê, tá entendendo? Perdendo dia de trabalho, para poder ficar conversando, falando porque a minha irmã que é preta, a minha irmã que é professora, está aqui porque ela não tem condições. Porque aí você vem dizer e outra coisa. E aí eu falei outras coisas também. Outra coisa. Se eu fosse orixá, eu não vinha na cabeça de branco. Não vinha. Não vinha. Que negócio é esse? Eu não tenho branco na minha família. Eu não tenho branco. Eu não tenho gente branca. Porque orixá pressupõe ancestralidade. Ancestralidade pressupõe descendência. Descendência pressupõe genética, DNA. E eu não tenho gente branca na minha linhagem. Os brancos que entraram são estrupadores. A gente não conta. E eu sei que o pessoal começou a bater palmas. Depois eu falei assim, eu peguei pesado. Mas eu não peguei pesado, não. A gente tem que parar com essa balela. Quando querem nos agredir, nos afrontar, usar de racismo, eles usam. Por que nós temos que ser educados? Eu não tenho que ser educado com ninguém mais. Não com essa galera que está chegando aí, irmão, que está todo mundo tendo acesso à literatura. E aí eu falei, me paga. Você quer uma aula? Me paga que eu te dou a aula. Mas é isso, a polêmica é essa, isso vai pro ar, né? Eu sei. Mas é sobre isso. Eu falei o seguinte, mas aí eu tenho uma fala que eu abri, assim, ó. Realmente, a religião de matriz africana é para todos. Todos são acolhidos. Até porque Iemanjá e Oxalá, quando os outros orixás rejeitam, eles quebram na sua maioria das vezes. Mas branco para mim tem que ficar só lá na assistência. Ah, irmão, pelo amor de Deus, a gente precisa repensar certas coisas, mas eu só falo daquilo que eu vivencio, daquilo que eu acredito. Não, não tem que ser verdade para ninguém, tá? A minha avó, as minhas avós, né, e avós também são babas orixás, são ialorixás, é, tem galera de candomblé, tem galera de umbanda, de tambor de Minas, de Jurema, de quimbanda. Minha família é uma família assim como evangélicos. Então, assim, eu ando na circulação toda. E quando eu falo isso, é pela vivência que a gente vê, porque a gente não pode perder o nosso protagonismo, a nossa autoria e a nossa autonomia. É para todos, mas isso não quer dizer que todos têm que ter o poder da escrita, o poder da decisão, o poder da voz. Então, se a gente continuar dando, amanhã não vai restar mais preto dentro desses espaços. E falei, pronto. Não, e é isso. É essa ideia do nosso escurecimento, que você fale. Como 223.492 que estamos ouvindo, queremos mais, porque aí você começou, você falou, e que é o que o começo, né, o que o Wesley falou. Nós não somos, né, não viemos trazer a profecia, nós somos a profecia, a gente está fazendo Não, isso. exato, exato. E aí, a gente está dentro desse conceito de arautos, né? A gente está dentro desse conceito de que esse grande comunicador Laroyer, né, tá presente, está imponente, está visível, está presente, está grande, e a gente está recuando. Enquanto ele está nos dando a via, né,
Toda vez que eu tô com o microfone na mão, eu tô com poder. Acabou. Eu sempre pergunto, tem certeza que vai me convidar? Tem certeza que vai me chamar? Ah, tenho. Olha que eu tenho compromisso com a verdade. Porque a gente precisa, e aí eu tenho compromisso com a minha verdade, tá? Que não é uma verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta, existe saberes, né? E aí é muito interessante que agora eu me lembrei de uma outra, quando eu fui visitar o nosso grande mestre Carlos de Assunção, eu fui convidado para ir na USP, lá que eu fui saber que eu era um intelectual orgânico, que eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. E aí ele foi receber uma homenagem, eu estava na cidade, né, que eu fui visitá-lo, levar uma homenagem também. E eu estava na casa do desembargador, esqueci o nome do meu amigo, eu sou péssimo de nome. E aí eu vou lembrar daqui a pouco. E aí eu estava com a esposa dele e eles falaram, vamos lá. Que, ó, quando eu cheguei na universidade, lá só tinham gente brancas. O único preto seria um homenageado que não pôde estar, que era o seu caso de Assunção, que ele teve um problema de saúde, então a gente preferiu que ele não fizesse aquele trajeto, embora ele quisesse ir, porque ele é teimoso, ele é, né, como ele mesmo diz, ele é um homem de algum. Esse meu amigo de Franca. E aí tá. A mulher dele falou assim, você vai falar, tá? Não precisa não. Não, você vai falar, fala do seu livro, fala do seu livro. Eu falei, aí tá. E nisso, é que eu tô mexendo aqui no Zap só para poder lembrar do nome dele, que eu não posso deixar de dar o nome do meu amigo. E aí, tá. Só que um artista da cidade, Lourenço, nosso querido Lourenço. Ele falou assim, olha, a universidade precisava abrir, ele falou de portas, né, algumas coisas assim, falando dos artistas dali. E aí, quando me pediram para eu falar do livro, eu disse, não fala do livro não, o livro eles compram, eles leem. Depois eles me chamam. Eu vou falar desse acesso, né? Porque eu sou um ativista sociocultural, eu luto por acesso, eu falei que a ideia de uma universidade, a ideia dessa construção, dessa matriz de educação, dessa gestora educacional, quando eu falo de gestora, de gente, de um lugar que está gerindo novos educadores, tal, era para ser uma ponte com a comunidade e não estabelecer muros e não estabelecer muralhas. Muros dá para a gente pular. Muito pelo contrário, estabelece muralhas. Parece que só quem está dentro da universidade são os detentores de saber, mas muito pelo contrário, que toda tese ela precisa de um objeto de estudo, e o objeto de estudo sempre é o saber popular. Não existe tese sem saber popular. Não existe. Você não passa por um doutorado só escrevendo. Você precisa apontar o seu objeto de estudo. Seu objeto de estudo sempre vai vir do saber popular. Então, por nos colocamos? Nós não, eu não sou de academia, né? Não sou pós, por enquanto não, que eu tô fazendo esse trabalho aí anti-academia, não nesse aspecto de formação, não, tá, gente? Todo mundo precisa, se pode, precisa sim passar pela academia, faz sua graduação, se quer chegar ao bacharel. O que eu não posso é passar 10 anos dentro de uma instituição de ensino e não trazer nenhum tipo de resultado para a minha comunidade. É isso que eu não posso. Eu não posso entrar preto e sair embranquecido. Não dá. Isso, Alberto, é uma coisa que o Luiz Gama falava também, né? Essa discussão que a gente tem, vale a pena a gente relembrar, e aí também ir nessa ideia de cutucar que o Alberto está fazendo, vamos escurecer assim, o Luiz Gama, e principalmente nos livros da Lígia Fonseca, fala que o Luiz Gama ele não achava que aquele saber daquela faculdade que era importante para você exercer aquela história toda. Ele tem vários artigos falando. Né? Então, É, essa outra balela que ele não foi aceito, não, ele não queria. Né? e não queria. Ele não queria, ele não queria. Achava interessante os estudos, achava interessante aquela sessão, mas ele não queria. Né? Ele estudou ele como outra negrada, os outros, o Eduardo Coutinho, vários foram autodidatas e se orgulhavam disso. Ou, como E, e você a, falou, orgânicos. Gostei disso.
intelectuais orgânicos, mas eu acho que é isso, nosso povo. Eu sento às vezes com a minha avó aqui e ela vai me contando as coisas e eu vejo como ela vai traçando a linha de raciocínio dela. Eu falo assim, gente, que linha de raciocínio maravilhosa. Ela fala o dia inteiro, mas se você for ver, ela está costurando tudo. E não tem nada solto. Não é igual a mim que eu vou abrindo um monte de parênteses, depois eu falo, gente, e agora? Onde que eu tô? Mas sabe, então, e a gente precisa pensar, a gente precisa pensar, e é muito interessante que a gente precisa pensar de como eu sou contra núcleos, tá? Esse negócio de núcleo preto em partidos políticos, né? Foram necessários. Na geração anterior à minha, foi necessária essa discussão. Era necessário existir esse núcleo, núcleo de mulher, núcleo LGBT, porque a gente precisava estar no cerne da questão, a gente precisava estar no centro da discussão. Só que se a gente for pensar hoje, hein, que a desigualdade social, que quem mais sofre com essa desigualdade é o preto, é o periférico, é o nordestino, é a mulher, é o idoso, é a criança, é LGBTQI, ou seja, são os minorizados politicamente. Por que que nós não estamos tomando decisões? Por que que não é a nossa voz que está tecendo a construção de políticas públicas? Por que que nós nos permitimos estar em guetos? Porque isso é um projeto político para nos manter amordaçados. Porque eles nos colocam ali, ó, ok, vamos permanecer vocês aqui. Aqui nós temos controle. Por quê? É 6, 10, 15, não passa disso. Aí esses 15 começam a ganhar dinheiro, entender que é possível a partir dali e começam a não deixar trazer para dentro. É legítimo, ok. Todo mundo quer o seu, todo mundo quer ver. Olha, sabe, parei há pouco meu pirão primeiro, mas não é construção de políticas públicas. Então a gente precisa pensar o seguinte: ok, os núcleos eram necessários, vamos manter os núcleos? Ok, vamos manter. Mas o que a gente precisa manter mesmo é a caneta na nossa mão, é a caneta na mão das minorias ou dos minorizados, porque nós não somos minoria, nós somos minorizados. Então, a gente precisa, quando for pautar políticas públicas de mulheres precisam estar decidindo. Quando nós formos pautar políticas públicas com recorte racial, os maiores atingidos, que são negros, né, e povos originários, precisam estar, né, nessa tomada de decisão. Então, se um partido de esquerda, ou um partido de centro, ou um partido, seja lá da onde, do raio que o parta, dizer que é defensor dessas pautas, a, prim, o primeiro, a primeira forma dele declarar isso é ter na sua liderança, mas você não vê. Liderança de partido de esquerda não é gente preta. Liderança de setorial, seja lá, desses vários compartimentos que tem um partido, não é gente preta que está ali. Não é gente preta que está decidindo, não é gente preta que está assinando, e não é gente preta que está ganhando. Não é mulher que está ganhando, não são povos originários, não é comunidade de PCDs, não é comunidade LGBTQIA+. Por isso que eu sou contra. Por isso que eu sou contra, porque políticas públicas precisam ser sérias. Os partidos que dizem defender pautas populares precisam ser sérios. De que forma? Colocando os populares, as suas lideranças oriunda de movimentos populares, oriunda da classe popular, oriunda de vivência popular na liderança, no poder, em tomadas de decisões. Porque, para mim, senão aí é balela. Aí eu vou invocar aqui Conceição Sueli Carneiro. Entre esquerda e direita continuam sendo preto. Com certeza, com certeza. Querido, nesse seu respirar, vou pedir uma licença para você tomar uma água, voltar a conversar, que está muito quente, fazer essas outras coisas, né? E a gente trazer essas conversas. E isso, né? Como sempre, pedir para que todos e todas, se for possível, assinem o canal, vão lá, converse, tragam as coisas aqui. Vamos lá naquele momento que a gente sempre está, né? Naquele momento, né? Griot. E aí vamos conversar, vamos trazer, falar para vocês Sônia Fátima da Conceição. Ela é filha de Francisco Caetano da Conceição, Juvelina Pereira da Conceição. Sônia Fátima nasceu em Araraquara, interior de São Paulo, em 1951. Formada em Ciências Sociais pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara na década de 70.
Militou no movimento negro com atuação no Teatro Rebu, né, lá em São Carlos, também interior de São Paulo, e na organização Participação Universitária. Em 1979, ela passou a integrar a Fundação Estadual do Menor e se transformou, né, depois na FEBEM e hoje aqui em São Paulo na Fundação Casa, onde desenvolveu, né, atividades que objetivam recuperar essa autoestima da criança e adolescente negros. Na década seguinte, isso nós falamos em 80 e agora nós estamos nos anos 90, atuou também no Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, no Comitê da Criança e Adolescente e no Instituto do Negro. A sua carreira literária começou em 1979, no número 2 do Cadernos Negros. E, em 1983, ela passou a integrar o coletivo Quilombo Hoje. E, nesse momento, o Quilombo Hoje fez todo um trabalho de livro do autor, vários trabalhos. E a Sônia publicou Marca dos Sonhos e Raízes, abordando o clima das organizações negras e reconstruindo, pela ficção, os problemas e dificuldades na unidade. Ela tem vários, participou de várias antologias, além do Cadernos Negros, antologias no, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E aí, finalizando, é interessante apontar que, em seus textos, além de enfocar o preconceito racial, ela mergulha nas questões de gênero e destaca a condição feminina no universo marcado pela discriminação. Ela diz: mais uma vez tento, a partir daquilo que escrevo, questionar a relação da mulher com essa sociedade, onde é desenvolvida toda uma trama no sentido de firmar a situação de inferioridade, apesar de seu papel dominante para a perpetuação da espécie. E o que ela termina falando, para nós negros oprimidos e completamente instituídos de valores, dentro de uma sociedade racista que sufocou e ainda sufoca de maneira anti-humana o nosso eu mais profundo. Não devemos nos limitar a relatar fatos ou ficar questionando de forma reacionária a situação vigente, mas sim buscarmos formas de, entre os nossos, nos encontrarmos e partirmos para uma literatura que vise a transformação social, se não ela, para os nossos que estão vindo. Essa é uma questão. Então, esse griot muito interessante, reunindo nessa fala da Sônia Fátima Conceição. E aquilo que eu peço para todos e todas, né? Assinem o canal, vamos, né, divulgar essa boa conversa e continuar ouvindo o Alberto. Pois não, querido? Continue, por favor. Vamos falar do nosso livro. Vamos falar do É, seu livro, por favor. então, vou falar um pouco sobre esse livro aqui, que na realidade, e quando eu falo de paternação, o meu tinha 7 filhos, eu tinha bastante, mas essa situação econômica no qual nos sobrepõe, né, subjugam, né, no Brasil, não me permite. Mas a minha filhinha tinha 5 anos, na verdade, a gente fica naquela correria, né, de sempre fazer fora, a gente acaba, às vezes, esquecendo de regar, né, dentro de casa, a gente acaba esquecendo de fazer o nosso dever de casa, dentro de casa mesmo. E eu me lembro que quando a Sarinha, ela tinha 5 anos, é, 5, ela já estava estudando, a irmãzinha dela foi estudar na mesma escola que ela. Eu tenho 2 filhos, como eu disse anteriormente, da mesma mãe, isso é importante dizer, que acha que homem preto sai saindo fazendo filho daí a torta direita, e não é verdade, pelo menos não para mim. Essa verdade ela não me cabe. E aí, só que uma nasceu de pele clara, uma de pele escura. E elas chegaram na escola, na hora do recreio elas estavam juntas, e as coleguinhas foram falar: "Ah, quem é essa Sarinha?" A Sarinha: "É minha irmã." "Sua irmã?" "É, minha irmã." "Ué, mas ela é tão clarinha e você é tão moreninha." E aí ela virou e falou assim, aí, "Não, é minha irmã." E ela foi, me esperou chegar da faculdade, estava na faculdade ainda,
E ela era umas 10 e pouco. Quando eu cheguei, ela disse, pai, quero falar com o senhor. Assim, vai falando. Eu em pé, fazendo as coisas, já tirando a roupa, botando a comida para esquentar para ir tomar banho com ela. Falou assim, por que que eu sou diferente da Maria? Ah, eu falei, porque Deus quis. E por que que Deus não me quis? Então, por que que Deus não me quis igual a Mariel e o Mariel igual a mim? Eu falei assim, porque sim. Ela falou assim, pai, porque se não é a resposta. Nessa terceira tentativa dela, dessa comunicação, eu paro, porque não é mais uma pergunta das milhares que ela ainda hoje, com 12 anos, faz. Aí eu falei, o que que houve? O que aconteceu? Fala comigo. Tem algum problema você ser diferente da sua irmã? Porque todo mundo aqui é diferente. Ela falou assim, não, pai, não tem problema ser diferente. O problema é não saber responder por que que eu sou diferente. E aí ela me contou a história que aconteceu e ela não soube responder porque ela era tão diferente da irmã dela. E aí eu falei, tô devendo esse dever aqui, agora eu vou ter que dormir mais tarde e entender isso. Aí eu sentei com ela e fui explicar que a minha família, a família do pai dela, são de pessoas pretas ou negras, como queiram, e de indígenas, ou povos originários. Que nós somos de São Luís do Maranhão, a avó dela é indígena, na verdade, a minha avó, que é a bisavó dela, é indígena, minha mãe tem traços indígenas, nós temos quilombolas na família, e a família da mãe dela são de pretos, negros e pessoas brancas, de pele clara, porque o avô dela é de família portuguesa, né? Então, a galera é bem. Ela falou assim: ah, tá. E aí eu fui contando a história e eu falei assim: entendeu, minha princesa? Eu disse, é. Aí ela já emendou, né? Ela aproveitou. O senhor me chama de princesa, mas eu nunca vi uma princesa da minha cor. Não tem princesa? Eu falei, tem, não tem, pai. Porque você chama Mariage, Miage princesa também. E aí foi esse embate. E aí eu fui tentando lembrar de algumas princesas e só tinha uma e uma outra que era mais ou menos, então ela falou assim, mas você é uma... Aí eu falei da princesa do sapo, né? Ela falou assim, não, mas ela não é princesa, ela se tornou princesa só porque ela casou. E eu não quero casar para ser princesa. Aí eu pensei que o feminismo uma hora dessa. Ela falou, o quê? Eu disse, não, isso é um outro assunto. Eu falei assim, então, Sara, a partir de hoje você é princesa, acabou. Eu sou o rei. Eu não vivo dizendo que eu sou um rei da Namíbia, e qualquer dia meu pai aparece aí para me resgatar, me levar para Namíbia, Beijing, Benin e tal. Então você é nova princesa. Aí a gente ficou nessa construção, conversando, e várias outras conversas tem contidas aqui no livro. Se quiser comprar, você pela Mandala. Veio. No final de tudo, eu perguntei assim, Sara, filha, você entendeu? Ela disse, entendi. O que que você entendeu? Ah, eu falei, porque no meio da história eu falei assim, filha, que ele começa por ela assim, você pode ser pretinha, pode ser crioula, pode ser neguinha, mas moreninha, nessa paleta de cor aqui da família sua não entra. Moreninha não dá, irmã. Moreninha, ó, a sua irmã pode até ser clarinha, mas branquinha também não dá. Ela falou, mas por quê? Você, seu pai, filho de peixe, é peixinho. Filho de cachorro pode ser peixinho? Não. Aí tá. Aí no final de tudo, eu contei outras histórias que ela estava me perguntando, e eu falei assim, entendeu? Entendi. Você entendeu o quê? Ah, pai, eu entendi que eu sou uma princesa preta de pele escura. Eu olhei para ela, não entendi nada. E eu falei assim, e a sua irmã? Ah, ela falou assim, e minha irmã, uma princesa preta e de pele clara. Aí eu falei assim, mas por que isso? Pé, pai, você não falou que filho de peixe, peixinho é assim? Se eu nascesse loura, cabelo loirinho, de olhos azuis, se eu nascesse ruiva, não interessa. Eu ia ser preta porque o meu pai e minha mãe é preta, são pretos. E ela resolveu um problema de colorismo para mim no Brasil. Entendeu? Ela resolveu com 5 anos uma parada que assim, ó, irmão, tem preto na família, preto tu é. Até porque, né, no Brasil, o racismo ele é visual, é pelo aquilo que se vê. E fora do Brasil não existe branco. Você chega dizendo que é latino, né? Dizendo que você é do Brasil, você é latino. Você é misturado, você é um impuro, você não e as pessoas se sentem brancas. E aí, com isso, eu comecei a contar essa história em algumas palestras que eu dava em escola, para professores,
para pais, né? Enfim, e os pedagogos começaram a pedir para eu colocar esse livro, essa história no livro, porque seria um serviço muito interessante, principalmente para a manutenção da Lei 10.639, que eu não conhecia na época, e aí, hoje que eu conheço, eu sou um cara que milito para que a gente tenha mais manutenção dessa lei, que já completou 23 anos. Ela não tem ainda a sua total eficiência dentro das escolas públicas e particulares, sendo uma lei, sendo já, né, tendo toda essa Constituição, assim como a Lei 11.639, 11.645. E é isso, com isso a gente também vem trazendo aí a nossa. A gente fez a partir de algumas construções. Quando você quiser falar, você fala para mim, Levanta. E eu fui na ABI, né, na ABI, Associação Brasileira de Imprensa, eu não conhecia ainda o. Gente, o nome dele estava aqui, ó, o formador da ABI, que é um grande escritor, Barreto, Lima Barreto, né? Lima, grande Lima. A gente ouviu falar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, sei lá. E aí passou lá. As pessoas que estavam lá da diretoria, todos eram brancos, né? Ou são ainda brancos. E passaram a foto do Lima, mas a venda que eles estavam falando, o discurso era de um homem branco. Eu estava com a Lia Vieira, minha madrinha literária, com tipo assim, mas esse homem não é preto? E alguém grita, aí alguém grita lá atrás, o Lima é preto, tem que se dizer que Lima é preto. E que eu esqueci o nome dele agora, o fundador mesmo da ABI, ele era um homem, ele é um homem preto, né? É um homem que é um ancestral, esqueci o nome dele. E também lá nos Morais estava vendido como branco, né? E aí, como que é problemático isso, né? Por que que eu estou contando isso? Como que publicizam os nossos fazeres, as nossas tecnologias? Nunca nos dão os créditos, utilizam, usurpam, e aí você vê a Academia Brasileira de Letras, né? A construção são de homens pretos, e se você vê a pirâmide, Gustavo Lacerda. Gustavo Lacerda, um homem pretíssimo. Sim, tanto é que já tem um livro que saiu pela editora Cruz e Souza, lá de Santa Catarina, falando sobre a ideia dele, né? Sobre o Gustavo Lacerda. E aí, o que que você percebe na a rejeição da Conceição Evaristo na ABL, né? E aí você vê porque as pessoas não têm não conseguiam entender como que essa pirâmide ela funciona quando as mulheres falam que a mulher preta é a base dessa pirâmide. E aí essa rejeição da Conceição Evaristo, ela nos traz pretamente como que se dá essa pirâmide. Mas antes de falar sobre isso, é importante dizer que nós temos muita produção literária, mas a publicização dessa produção literária, ela se dá a partir também e fortemente, não somente dela, mas grandemente, fortemente a partir da Conceição Evaristo. E a própria Conceição fala que ela só está onde ela está porque o coletivo atrás, a coletivo a torna, o coletivo fomenta ela, né? Lógico que a gente tem cadernos negros, temos tanto caderno negro também que eu fui conhecer há pouco tempo atrás, para você ver que como que a gente ainda precisa ter um objeto ou um veículo de comunicação nosso, para que nós consigamos, porque nós somos como rios, queridos. Só que a gente não deságua em lugar nenhum. Os nossos rios, desculpa, é muito triste falar isso, mas somos várias gerações que um monte de gente fazendo um monte de coisa, mas a branquitude deságua na Plim Plim. O grande mar, eles brigam entre eles, mas estão sempre aonde? No grande mar, Plim Plim. Esse mar distribui essa água salgada ou não, é salgada, mas que todo mundo bebe, para os quatro cantos do Brasil e do mundo. Mas nós, quanto águas doces, a gente não tem rio ou uma grande bacia aonde nos desembocarmos. Eu falei com a Esmeralda Ribeiro, grandiosa, maravilhosa Esmeralda.
que o problema de hoje é que, como eu, um homem, na época eu tô, foi, Bienal de São Paulo foi ano passado, né? Como eu, um homem de 40, fiz 40 anos, né? De 40 anos, eu só fui com homens aí. Daqui a pouco, olha lá, um homem de 40 homens. Um homem de 40 anos só fui conhecer cadernos negros que já tem 40, 41, com 38 anos. Não Não, pode. desculpa, tem mais. Ele é 71. Você lembra? Ele é 78. Exato. Então, É 45. errei a conta aqui. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Falta-se políticas públicas, falta-se cumprir o Estatuto da Igualdade Racial, falta-se cumprir a Lei 10.639. Para se cumprir tais leis, precisamos de mais gente preta nos espaços de poder com decisão, não só estar lá, mas tem que tomar a decisão. E eu falava isso, questionava isso para ela, enfim. E aí eu volto para a Conceição Evaristo, né? E aí rejeitam ela. Homens brancos, tá? Aqui no topo. E aí rejeito a Conceição Evaristo, estou didático hoje, estou me sentindo um professor. O homem branco, os homens lá que estão tudo lá são brancos. E aí, em detrimento a Conceição Evaristo, quem eles chamam? A maravilhosa. Gosto muito dela. Só que ela é dramaturga, ela é da teledramaturgia brasileira, ela não tem produção literária. A Fernanda Montenegro. Bota ela aqui. Aí, para tentar amenizar a comunidade preta, o que eles fazem? Desastrosamente, convidam o orixático Gil. Gil tem um livro, ele é da poesia, ele é da oralidade, mas ele não tem produção literária. Ele não tem produção literária. E coloca a mulher preta onde? Pasme, nem colocam, porque ela não está lá. Então ela não está nem nessa, não tá nem nessa pirâmide que eu estou formando aqui para vocês. É só para vocês entenderem de como esse homem branco, eu quando falo homem branco, não é você da pele clara que se lê como branco, a branquitude, esse pequeno núcleo de poder aqui, como que eles vão formando, como que eles vão criando essa hereditariedade de poder. É isso. Se eu fosse Gil, eu não tinha aceitado. Não aceitaria. Não vou. Só vou se Conceição for. É isso. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Ah, mas é estratégia, ok. Falando de mim. Estou falando de mim. Porque é monstruoso pensar que Conceição hoje ela é uma referência mundial em literaturas, no que ela faz, é uma mestre em educação, em literatura, tal, 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 e academia de letras, aonde mais de 50% da população é preta, rejeitam a maior referência literária contemporânea e nem pode, né? Antes, não sei como dizer antes, contemporânea, pré-contemporânea. É muita doideira. E a gente aceita, pasmo, a gente aceita com passividade, sem nenhum tipo de constrangimento. Por isso que eu bebo e ninguém pede por que eu bebo. Enquanto você bebe, eu vou pedir uma segunda licença para fazer um instante preto, já que você abriu, né? Abriu o leque para falar dos seus livros, depois você volta. Quero que você dê o serviço, como a gente pode adquirir esse livro. E é lembrar, né? Todos e todos, deixem seus comentários, por favor, façam suas indicações, comentem, escrevam. Sei, está gravado. Mas tá aí, vamos lá. Divulga. Eu vou ler tudo, gente, tá? Eu vou ler e vou comentar. Lógico, vamos ler, vamos comentar, vai, faz todas essas coisas. É importante. Vamos lá. E aí, nessa estante preta, vamos falar, né? Esse livro que está saindo pela editora Mostarda, Maria Filipa, autora Cássia Vale e Luciana Palmeira. Essa obra conta a história de Maria Filipa de Oliveira, também uma personagem que foi extremamente invisibilizada, mas que atuou fortemente com o movimento, né, contra os portugueses, né, da independência da Bahia. Marisqueira, capoeirista, habilidosa. Maria Firmina é uma história muito interessante. E é lembrar aqui, Jaime Paixão também,
outra conversa, fala muito de Maria Filipa, fala muito dessa questão da marisqueira, fala muito dessa outra história. Filipa, Maria Filipa, Cássia Vale, Luciana Palmeira, editora Mostarda. Um outro é Afrofuturo, Ancestral do Amanhã. Os autores, Henrique André e Tutano Noman. A sinopse é interessante. Uma professora, a Mari, um afrofuturo, né, com toda a sensibilidade, quer saber das crianças que já são no hoje, o que irão desenvolver amanhã. E por isso a pergunta: como você se vê no futuro? Diante desse pensar, é um futuro onde essas crianças pretas possam sonhar, planejar e se organizar, o livro apresenta diversas possibilidades, inclusive o afrofuturismo, no mundo onde a gente possa pensar, possa ver, possa olhar. Vale muito a pena, né? Vale muito a pena ouvir essas vozes, né? Esses cantares desses herês. Afrofuturo, Ancestral do Amanhã, de Henrique André e Tutano Nômade. Por fim, né? A Menina Aquilim e Seu Tambor Falante, Nandiala, da Verônica Bonfim. Essa obra, a autora baiana também, Verônica Bonfim, ela retrata a relação de amizade da pequena Aquilim e seu tambor, Alipiá. Isso tudo ilustrado pelo Luciano Lima, né? E isso que o livro leva a criança, né, Aquilim, a viajar para a aldeia africana de Adimó, localizada no reino de Hereti. Um dia Aquilim passa uma experiência assustadora e, com medo das ameaças ao seu povo e suas tradições, resolve lutar pela preservação de sua identidade. É muito interessante, editora Nandiala, a menina Aquilinha e seu tambor falante. Por favor, assine o canal, dê indicações. Quem tem livros para a gente poder falar, mande aqui, mande o seu recado. Olha, queria trazer meu livro para você colocar no Estante Preto. Será um grande prazer. E aí, vamos voltar a falar do Alberto. E aí, Alberto, é isso. Essas provocações são bem interessantes para a gente precisar, porque é isso, né? E tudo que está acontecendo, né, nesse dia de hoje, nessa nossa conversa, essa preocupação pelo que aí eu chamo, né, e como eu também entendo, pelo esse aquilombamento, por esse respeito, por essa autonomia, por essa autoridade que nós precisamos ter, e principalmente nossos povos pretos, e vamos, né, trazer os originários aqui também, a gente se unindo. Só isso funciona, né? Só por aí funciona, né? Um ou outro, a gente E vai envelhecendo, vai caindo, e também, assim, olhar bem esse futuro, a gente tem duas obrigações, eu acho. Olhar bem esse futuro, trazer esse futuro, levar essas crianças, levar para esse futuro, mas também falar desses griots, né? Contar do Caderno Preto tá, porque, por exemplo, é lógico, mas Conceição Evaristo, ela no momento de aquilombamento foi nos Cadernos Negros, ela publicou suas coisas lá. E lá no Cadernos Negros que saíram muita negrada, né? E o trabalho da Esmeralda, assim, o apoio que o CUT faz, o trabalho, os quilombos e os outros que estão fazendo, Olivério Silveira. Então a gente tem que bater terra, né, como a gente estava falando. A gente tem que bater terra para os que virão, mas lembrar que bateram terra para a gente. Né? E é isso para. nesse lugar aí que a gente está na formação, né? Na verdade, na formação, não, eu acho que o nome correto é na estruturação da ABLA, né? Que é Aquilombamento Brasileiro de Letras e Artes Pretas e Originárias, aonde é uma academia preta, é uma academia que não é, que na verdade, o pessoal fala, "Ah, mas vai botar academia, mas a academia ela não surge com os gregos, né? De repente eles vão sistematizar a academia, mas a academia já está lá atrás, né? Com nossos ancestrais, no próprio Egito, enfim. E aí a gente cria uma Desculpa, Alberto, é interessante, assim, eu tô fazendo alguns cursos, a gente está fazendo curso de teatro. Fica parecendo que antes dos gregos o mundo não existia, a partir dos gregos, não. Esse povo, ele fez, ele
desculpa o termo, ele chupinhou várias situações, né? Nos povos africanos já existia essa ideia da gente fazer, né? Esse estar junto, esse saber ser passado, passado no estar junto, no falar, né? O saber Dos dele. grandes, dos sábios, né, dos griots, dos que cantam, dos que tinham, porque é muito comum, né, para o nosso conceito africano valorizar a individualidade de cada um e potencializar esse saber, né, esse saber. Então, se nós já tínhamos essa ideia de construção de academia, de cada uma cadeira, essa coisa de tipo, uma mãe de santo morre, né, volta para o Orum, e um outro assume, mas essa cadeira sempre é lembrada, isso já é academia, gente. Que loucura é essa? Ninguém tá inventando nada. Sabe, essa coisa de assumir uma cadeira que a outrora era ocupada por alguém, mas essa lembrança tem que ficar, tem que sempre prestar um salve à memória desse ancestral que se foi. Gente doida, acha. Ah, inventou nada, já está lá pra Não, gente. já está lá. E pensando um pouco agora, eu gostei muito desse termo intelectual orgânico, e que quer dizer, não é quer dizer que também estava lá no, na rede e a coisa, né, aconteceu. Não, é um orgânico que você busca, é um orgânico Sim, ativo. Né? Você não acorda de exato. manhã e é Ah, iluminado. Você busca a luz, você cria a luz, você é a luz. Né? Então, esse exatamente. orgânico Eu até acho que você acorda de manhã iluminado, mas aí com o passar. Porque assim, aí você escolhe irradiar mais essa luz ou torná-la penumbra, né? E aí acho que. E aí é uma coisa que eu gosto muito do girassol, né? Eu tenho que virar para o outro. Nos dias da ausência, né? Que é o que nós estamos vivendo, no dia de ausência de luz. E aí essa luz não é luz solar, não é essa luz solar como seriam girassóis, mas dessa luz da empatia, desse lugar aonde nos falta, né? Os nossos direitos é um olhando para o outro, um dano, fazendo radiar essa luz para o outro, de maneira a potencializar. E é isso que você está falando mesmo. A gente já está. Trabalho de intelectualidade intelectual surgiu agora com alguém falando, sistematizando, ok, mas nós já. A minha A avó já no- era. A minha avó já era, é, isso antes de inventar a palavra. Né? É, e aí a BLA, ela está muito nessa construção, para a gente só não passar muito. A BLA, ela está nessa construção e, principalmente, a gente só resgata os mais velhos. Tanto que nós temos o Conselho Umbuto, né, que começaram com... Eram 16 cadeiras. Aí fomos para 32. Não deu conta, mais 16 cadeiras. Não deu conta porque é muita gente acima de 70 vivos ainda e fazendo muita coisa. Quando a gente começa, aí eu sentei, a gente foi para uma reunião chapa quente, com Miriam Alves, Helena Teodoro, doutora Helena Teodoro, Lia Vieira, Vilma Piedade, minha querida Geni Guimarães, Hélice Mog, doutora Elizabeth Nascimento, que é a coordenadora junto comigo, né? Eu só estava ali tentando mediar, né? Essa galera. E eles começam a trazer nome. Eu falei, mas está vivo? Eu acho que está vivo. Minha amiga, falei com ela ontem. Meu amigo, falei com ele. Eu disse, gente, aonde que estão esses griots dispersos? Não que eles estão dispersos, falando para mim, né? Porque a gente não tem eles num lugar, porque eles, sabe, é um lugar de busca. E o aquilombamento, ele não é um museu. O aquilombamento, ele tem a estética de ser um centro de pesquisa, informação, é um centro de pesquisa literária, e de letramento também literário, aonde nós temos formação de novos autores e formação de público e novos leitores, que nem todo público é leitor, né? Então, e é isso. E aí tem um conselho mútuo, nós temos o conselho de Abian, que é a galera assim, da minha idade, 50 para baixo, que está aí, mas não está ainda, não está com essa bola toda, tem que aprender ainda, tem caminho ainda para se coisar, mas está fazendo, mas tem que estar ali, ó, tomando benção, tomando conselho, buscando beber ali no saber dos mais velhos, para tornar aí, talvez, se assentar um dia, né? Xalaqueira,
na cadeira Ubuntu. Aí nós temos também o conselho de Eremi, Curumim, não, Eremi e... Ai, rapaz, de Eremi, Eremi Curumim, tá certinho. Vai sair, irmão. Eremi Curumim, que é a galera de literatura infantil que trabalha a lei 10.639, 11.645, são os educadores, pedagogos, né? Que vão trabalhar, que estão concentrados nesse lugar. Nós temos o AIE Terra Brasil, que são instituições e movimentos, enfim, coletivos que estão representados dentro desse AIE, que quer dizer Terra, né? E aí é África, onde os consulados, os nossos irmãos escritores, né, de língua portuguesa, estão aí também embutidos. Então, é uma construção, a gente está sempre buscando construir no coletivo a gente se torne aí. Só que é difícil, porque a gente não tem dinheiro, né? Nós estamos aí. Estamos aí. E aí nós criamos ano passado, esse ano vai ter, que é o Prêmio Escritas Pretas, aonde a gente faz aí a gente é, porque eu fugindo as palavras da minha cabeça, mas assim, a gente premia, o nome não é esse, reconhece. A gente reconhece, são 16 categorias, 8 escrevivências, que é literalmente a produção literária, né, que faz produção literária, e os aquilombamentos literários, que não necessariamente tem produção literária, mas promove a literatura, fomentam a leitura. E aí um fato muito interessante, que desses aquilombamentos de premiação é aquilombamento ancestrais, não aquilombamento de letramento. E no aquilombamento ancestrais, eu achei que aí foi a aldeia Maracanã que ganhou ano passado, né? E no aquilombamento de letramento, a doutora, vieram alguns nomes, e a doutora Helena Teodoro falou assim: Ah, eu acho que o terreiro da mãe menina, da mãe Beata, de Iemanjá e da Oxum, o Molo Oxum deveriam ganhar total. E eu, né, exibido, como diz minha avó aqui no São Luís, pequeno exibido, falei: Não, mas os terreiros não deveriam ser aquele momento ancestral, mas está no letramento. Ela falou assim: Quem é que te disse que terreiro é um lugar só de religiosidade? Ele tem a religiosidade, mas um terreiro é um lugar exclusivo de letramento. E aí ela começou a dissertar, né? E aí eu recolhi minha significância para você ver como a gente aprende, né? Como a gente ainda tem esse lugar do racismo religioso que ainda nos traz recursos e a gente está se colocando em um lugar de ancestral, sabe? E de não de formação de opinião, formador de opinião, de lugar político, de lugar de agente transformador dessa sociedade. E ela vem trazendo todas as descrições de letramento social, de letramento político, geopolítico, tudo, que dentro de um terreiro você aprende, e não é só não é só tomar bênção, não. E isso é tremendo demais. Vamos indo aí para a segunda edição. Com certeza. Querido, estamos aqui nos finalmente, deixa só a gente passar, né, um pouco mais para frente. Vamos aí, vamos terminar essa ótima conversa, importante conversa, e lembrar, né, essa sugestão, né? Lembrando que essa conversa a gente está oferecendo ó, ao gosto, né? Conversa à festa, 3 anos, rumo a 300. Mas especialmente hoje oferecer essa ótima conversa com o Roberto para Dorinha Pretinha e Caroline Julien, né? Julien Paixão. E relembrar uma ótima conversa que nós também tivemos, mais ou menos um ano atrás, com Adriano Moura, parceiro, amigo, né, potente, dramaturgo, Adriano Paixão, onde também nos trouxe todas essas concepções. Né? É alguém para estar junto. Né? E é isso, né, Alberto? Agradecer a você, suas gentilezas, suas palavras, seus alertas, né? Suas propostas. Eu fiquei com muita vontade de poder colaborar, então já me coloco à disposição
onde eu puder ajudar, por favor, né? Porque essa ideia dessa academia, dessa associação, desse terreiro, dessa terra, seja o que for, quero estar lá batendo, contribuindo, né? E aprendendo também. Obrigado. Vambora, vambora. A gente precisa levar o prêmio aí para São Paulo. A gente tentou fazer de uma maneira nacional, mas não dá. É o que eu te falei. É muita gente. Quando a gente começou a fazer o check-in, né, dos nomes aí, das categorias para São Paulo, e vou ter que fazer um em cada estado. É muito preto fazendo, gente. Nossa, Também não seria diferente. Nós somos a maioria, né, da população brasileira. Isso quer dizer que a gente está fazendo e fazendo muito. Mas o problema é essa invisibilização que tentou fazer. Gente, eu quero agradecer essa escuta. É muito importante dizer que eu estou só me comunicando, não estou pregando nem apregoando verdades ou verdades absolutas. As minhas falas é a partir da minha vivência, da minha existência, dos meus atravessamentos e do meu andar. E que em algum momento eu posso estar ou não equivocado, eu posso. Mas toda encruzilhada existe quatro caminhos, quatro direções. Você escolhe qual tomar, né? E a vida, ela é assim também. E eu te convido a estar sempre na direção no qual o seu ori te orientar. Até porque, ela eu aqui já aproveitando os outros. Mas, enfim, aonde o seu ori te orientar. Porque não existe orixá sem ori. E o ori é tudo aquilo que você consegue. Na verdade, tudo aquilo que você consegue, não, tudo aquilo que você deixa te sarar. Então, se sare, acho que é um momento de escuta, é um momento assim, de troca, mas é um momento de retomada. Eu aprendi com os originários que precisamos retomar. A hora é essa. com Bem, certeza. É isso. Alberto, agradeço. Muito obrigado a todas e todas, pretas e pretos, que assistiram. Né? Minha pele é isso, Uba. Bom você ter falado. Como que eu consigo? Como que a gente consegue o livro, querida? rapaz, me chama para ir para aí. Por enquanto, é só no site lá da Mandiala. Eu acho que quem quiser me levar para São Paulo, estou aí, tá? Eu como muito, mas não dou trabalho. Eu adoro comer. Mas nós também para roda de conversa, bate-papo. Estou aqui no Maranhão lançando esse, mas estou já vindo o segundo aí pela Mostarda. E mais um outro que me pediram aí. Eu estou nas pesquisas aqui no Maranhão, deve sair umas coisas bem bacanas. A E é mostarda é isso, de mas Campinas. A mostarda é aqui de Campinas, exatamente, então exatamente. Estou, já está mais estou aí. perto. Vou lançar meu próximo livro infantil pela Mostarda, que são 16 contos infantis da minha infância aqui no Maranhão. O nome eu acho que já posso falar o nome do livro. O nome do livro é Da Terra, Alberto Rodrigues da Terra. Era um livro de contos normais, mas que a Mostarda pegou. Achei interessante pedir para fazer um composto nesse viés ambiental para a criança. Está ficando lindo, está ficando muito bacana. Vai ter muita história mesmo, minha, sobre elementos que eu nunca percebi por como o meio ambiente é que nos transforma. Porque, na verdade, nós somos o meio ambiente, nós não fazemos parte, sabe? Não está distante, não é essa parte distante. Nós somos. Então, toda vez que nós agredimos o meio ambiente, nós estamos nos agredindo. Se nós devastamos o meio ambiente, nós estamos se devastando. Então, e o livro vem trazer um pouco sobre essa consciência ambiental. Gente, eu vou parar de falar, que senão já era. O papo bom é isso, né, gente? Tá vendo? É isso, então é isso. Mostarda, todos chamem, Alberto nos chame. Pessoal do Rio, né, também chame para a gente poder conversar. Arroba Alberto Plisgo, tá? O meu Instagram. Sigam Tá lá, aqui, gente. Dá esse tá no apoio aí. comentário, tá no Tá no comentário. comentário, arroba Alberto Plisgo. Vem, conversa comigo, chama no direct que a gente resolve para vocês. Beleza. Obrigado, agradeço. Assine o canal. Todo lá. Até, tchau.